Olá a todos que nos acompanham no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Montempo aqui com o nosso Notícias Comentadas, um tanto quanto preocupado, porque estamos entrando no período de carnaval, celebrações, já temos aí blocos ocorrendo pela cidade, não só na cidade como em várias outras. Afinal de contas, isso é típico nesse período aí de fevereiro e março. Afinal de contas, a gente sabe, ainda mais no Brasil, que tem o famoso pré-carnaval, esquenta, carnaval, pós-carnaval. Então a coisa acaba sendo aí tanto quanto para lá para cá, e aí o pessoal às vezes tende a acabar também se descuidando em diversos aspectos. Eu falo tudo isso, mas pegando aí na questão da Covid, porque tenho visto casos, inclusive pessoas próximas sendo novamente acometidas, fora o noticiário aí acompanhando na CNN, Band, entre outros, falando aí de casos registrados em Salvador nas últimas semanas, no último mês, mais de 2.000 pessoas sendo afetadas só na cidade de Salvador, conforme registrei, e claro, vários outros casos aí nos estados de Goiás, São Paulo, entre outros. Então, de qualquer forma, não estou dizendo aqui para ninguém deixar de aproveitar, curtir, mas todo cuidado é necessário, todo cuidado aí se faz devidamente importante. E além das questões da saúde no que diz respeito à prevenção contra o coronavírus, contra a Covid-19, também as preocupações com relação ao clima, temperatura, a atmosfera quente, que a gente sabe que vai nos fazer companhia, que aliás já está há um bom tempo nos fazendo companhia, e desde 24, desde o ano passado, considerado aí pela ciência de modo geral como o ano mais quente da história, até onde os registros científicos abordam, e o ano mais quente não à toa por conta justamente do aquecimento global, dos impactos climáticos e toda a escala universal que a industrialização, o agronegócio e as atividades do grande capital de modo desenfreado têm promovido em um planeta que é apenas ele. Não existe planeta 2, não existe segunda Terra, não existe rota de fuga. Em que se fale alguns aí, inclusive Elon Musk, sobre colonizar Marte, colonizar a Lua, ir para o espaço e para onde quer que seja. Se ele quiser e tiver dinheiro para isso, ele que vá para onde ele bem entender. Mas essa não é a realidade da grande esmagadora maioria da população, e ainda que fosse, não seria mesmo assim viável ainda do próprio ponto de vista científico. Fora que num conceito de ecologia, né, ecos, temos aí que nos preocupar com essa nossa casa, que é a que a gente tem, é a que conhecemos, porém que infelizmente a gente tem atacado e degradado cada vez mais. Uma notícia nestas últimas semanas que me preocupou bastante quando peguei aqui para ler a respeito, ela está no portal outraspalavras.br. Não tem a notícia aqui inteira, mas acho que vale muito a pena vocês procurarem nos devidos locais.
foi escrita pelo jornalista José Tadeu Arantes e fala aqui: estudo mostra, superexploração de aquíferos está comprometendo a vazão de metade dos rios do país. Poços para irrigação agrícola ou consumo privado são os principais motivos. Hoje, 88% deles são clandestinos. Além disso, geram sério risco de colapso da superfície. E aí, como a nota traz aqui na imagem, o agronegócio avança sobre as águas subterrâneas. E aí, repete a notícia falando sobre a superexploração de aquíferos que está comprometendo a vazão de metade dos rios do país. E aí, a gente se preocupando com essa realidade, com esse caos climático que tem sido causado cada vez mais. E espero que isso seja tema das escolas de samba, dos blocos, todos aqueles que tiverem uma pegada, um viés mais crítico na sua arte, procurem também lembrar da relevância da gente estar sempre cutucando, colocando o dedo na ferida desses e outros assuntos. Outras pautas que também não podem deixar de ser tema aí das alegorias, digamos assim, mais críticas, mais politizadas nesse aspecto, é esse avanço da extrema-direita, como vimos agora a eleição na Alemanha, a própria vitória também de Donald Trump, agora consagrado novamente como presidente dos Estados Unidos, e tudo que ele tem feito e temos comentado aqui no Notícias Comentadas e no Mesa de Debates de modo geral, e não é de hoje, e também a prostração das políticas que se dizem, se colocam como alternativas, como centro-esquerda, como esquerda ou direita democráticas. E aqui no Brasil a gente poderia citar o próprio governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estão aí devidamente prostrados. Tenho visto e lido, recorrido bastante aos chamados jornais liberais, à grande imprensa liberal, como Folha de São Paulo, Estadão, entre outros, que acabam colocando críticas, eu diria que bastante interessantes, em que pese não irem no mesmo viés que eu defendo, ou não irem vamos dizer assim, na mesma linha que eu acredito que aponte para uma solução mais adequada para esses problemas, mas que ainda assim levanta aí uma crítica interessante a um projeto de país que na prática não existe e mostra o quanto essa chamada esquerda democrática ou os governos, partidos e a política progressista de modo geral está aí cada vez mais refém da direita de modo geral e, consequentemente, assim o será da extrema-direita. Hoje quem manda no Brasil, na prática, é uma direita fisiológica extremamente oportunista e com grande representação no judiciário, no Congresso, em alguns ministérios deste atual governo e, falando em Congresso, na presidência das duas casas, e acaba fazendo aí um joguinho com o governo e seus aliados de mentalidade progressista para falar contra
um inimigo de extrema direita que deve ser combatido e não deve voltar ao poder, mas que a gente sabe como na prática funciona aí na política, sempre trocando um cargo por outro e acabando favorecendo, inclusive, estes que eles diziam que, em nome da governabilidade, era necessário fazer certos conchavos para impedir que ganhassem força no governo. A grande verdade, infelizmente, é que são tantas contradições, são tantos balaios de gato na política e tentativas frustradas do governo Lula de tentar recuperar a confiança que aparentemente a população, ou grande parte da população, parece estar perdendo nele, que fica cada vez mais bizarro e eu diria até mesmo que angustiante ver o quanto o atual governo está prostrado. Vamos ver aí ao longo da semana e no pós-carnaval o que é que virá afinal de contas. Até porque temos aí o indiciamento de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, e tudo o que isso pode significar, não só na pauta da extrema-direita nacional, mas todo um rebuliço no país como um todo. Inclusive agora em março já tem manifestações aí sendo organizadas pela extrema-direita em especial, pedindo o impeachment do presidente Lula e trazendo aí outras diversas pautas de cunho extremamente conservador e contra minorias, como por exemplo a população LGBT+. É complicado, esse ano de 2025 realmente não vai ser fácil ser cidadão do mundo de modo geral e, claro, brasileiro aí em especial. Mas por essas e outras, sustentamos aqui sempre a importância de uma mídia, a importância de um trabalho combativo como esse que eu e o Guilherme fazemos através desse podcast, e por isso solicitamos, orientamos sempre o apoio aqui a gente, não só através das suas curtidas, compartilhamentos, sempre se inscrever aí no canal e divulgar, falar aí para os parentes, amigos, etc. Mas também contribuições financeiras, diretas ou indiretas, que vocês conseguem nos dar, além de nos acompanhar em todas as plataformas possíveis aí que nós estamos. Lembrando que, fora o canal do YouTube, estamos também no Facebook, Instagram, o Kawaii, o TikTok, também na Aurelo e também no outro canal o Spotify, né? Os canais aí também para quem aprecia podcast no sentido mais característico, né? De você ouvir a entrevista, a roda de conversa. Também estamos aí para aqueles que quiserem apreciar. Estaremos aí com mais notícias e informações ao longo da semana, acompanhando todo esse vai e vem, não só da política, mas também na parte cultural, econômica, entre outros. E vocês são convidados também a participarem e mandarem sugestões. Podem entrar em contato até pessoalmente aí pelo 12 99107 6308, dígito 12 99107 6308. Então, falem aí com a gente também conforme quiserem, acharem prudente. E claro, comentários aí
mantendo a ética e o respeito, são sempre bem-vindos nos nossos diversos canais aí, nas nossas diversas redes sociais, como aqui já citamos. Um beijo no coração de todos e tchau!